Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação ao Marcelo do Hoje no Mundo Militar, também conhecido como Caros Amigos, no qual ele fala a respeito do posicionamento de armamento nuclear na Rússia e na Bielorrússia, e sobre um exercício militar que vai ser realizado entre os dois países muito em breve. Mas antes da gente começar, eu peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem ajudar o canal diretamente, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Então, sem mais delongas, vamos começar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um exercício nuclear que será realizado entre a Rússia e a Bielorrússia e do porquê esses dois regimes estão cada vez mais próximos em termos nucleares. Você sabia que a inteligência com o ministro da Defesa da Bielorrússia, Viktor Krenin, anunciando que em breve serão realizados exercícios militares de grande porte na região de Borisov, no centro do país. Uma coisa que eu acho relevante de colocar aqui antes de mais nada é que a Bielorrússia é o principal aliado da Rússia em todo o cenário, pelo menos europeu. É quase como se possa chamar de um estado satélite da Rússia, porque o ditador, assim chamado ditador da Bielorrússia, o Lukashenko, ele é muito dependente do apoio e da proteção da Rússia para poder manter o governo da forma como é estruturado atualmente, porque o país já passou por diversos protestos, por aproximação com a União Europeia e uma mudança no regime político, mas essas revoltas não deram em nada, em boa medida por causa do apoio russo. Mas o detalhe que chamou a atenção é que essas manobras incluirão simulações de uso e implantação de armamento nuclear russo. Justamente no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se preparam para um encontro histórico no Alasca. Toda essa movimentação ocorre em um contexto muito sensível após Moscou realizar uma revisão completa da sua doutrina nuclear no final de 2024, reduzindo drasticamente o nível de exigência para um possível emprego dessas armas. Ou seja, agora é muito mais simples e muito menos burocrático para a Rússia usar armas nucleares em um conflito, mesmo contra nações que não possuam armamento nuclear nos seus arsenais, como é o caso da Ucrânia. Analistas no Ocidente interpretaram essa mudança como um recado direto, uma tentativa de dissuadir países e blocos de ampliar o apoio militar à Ucrânia. A Bielorrússia, vale lembrar, é um dos aliados mais leais de Moscou desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Como eu disse, é um dos aliados mais leais da Rússia já há um bom tempo. Isso desde a época em que a União Soviética se dissolveu e o Lukashenko subiu ao poder. Então faz tempo já isso. Fato, é importante sempre lembrar que o ditador Alexander Lukashenko é co-beligerante naquela guerra, ao ter cedido bases e infraestruturas militares para que Putin pudesse atacar o norte da Ucrânia com cerca de 50 mil soldados, que entre fevereiro e março de 2022 tentaram, sem sucesso, conquistar a capital Kiev. Aliás, a relação entre a Rússia de Putin e a Bielorrússia de Lukashenko é, hoje, uma das mais estreitas no cenário internacional, com Vladimir Putin e Alexander Lukashenko mantendo um alinhamento quase absoluto em política externa, defesa e segurança, algo que se intensificou desde as sanções ocidentais impostas a Minsk após a fraudulenta eleição presidencial de 2020. Desde então, Lukashenko tem contado com apoio político, econômico e até militar de Moscou para manter o seu regime no poder. Essa dependência transformou a Bielorrússia em muito mais do que um aliado. Para muitos analistas, o país funciona como uma extensão natural da estratégia russa. Conforme eu falei, é um estado satélite, é um estado completamente alinhado com os interesses da Rússia.
fronteiras diretas com Polônia, Lituânia e Letônia, todos membros da OTAN, Minsk oferece a Moscou uma plataforma avançada para projetar força no coração da aliança, além de servir como corredor logístico para operações militares contra a Ucrânia, como ficou bem evidente nos primeiros movimentos da invasão russa em 2022. Por isso, não são poucos os que classificam a Bielorrússia como um autêntico estado fantoche russo, onde a soberania existe apenas no papel, mas onde as decisões estratégicas são, na prática, coordenadas ou até mesmo ditadas diretamente por Moscou. É importante recordar que esse recém-anunciado exercício militar e nuclear ocorrerá quase em simultâneo com o encontro entre Trump e Putin, marcado para esta sexta-feira na base aérea de Elmendorf-Richardson, no Alasca, a maior instalação militar naquele estado. Mas, apesar do tom cordial entre ambos os líderes... Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 14, ou seja, o encontro será amanhã. Nos bastidores, há tensão. Em julho, Trump e Dmitry Medvedev, ex-presidente e atual aliado próximo de Putin, trocaram farpas públicas sobre um possível acordo de paz e sobre provocações nucleares, com Trump dizendo que Medvedev deveria medir as palavras e que estava entrando em território perigoso, e com o presidente americano enviando em seguida para áreas próximas da costa russa 2 submarinos nucleares armados com centenas de ogivas. Voltando às manobras militares, Kremlin revelou que o exercício conjunto Bielorrússia-Rússia, batizado de Zapad 2025... O negócio desses submarinos nucleares é que cada um deles consegue levar coisa de 16 a 20 mísseis balísticos. E cada míssil balístico pode levar aí de 8 até 12 ogivas. Ou seja, cada submarino tem aí uma boa centena de ogivas nucleares. Terá como destaque o uso do sistema Oreshnik, um armamento de alcance intermediário que pode ser armado com ogivas nucleares e que já foi, inclusive, muito empregado pela Rússia em ataques contra a Ucrânia. A parte principal do treinamento acontecerá entre os dias 12 e 16 de setembro, nos campos próximos a Borisov. Segundo o ministro, 4 das 5 áreas fortificadas criadas por ordem presidencial já estão totalmente operacionais, servindo para treinamentos de combate realista, inclusive com simulações de defesa contra ataques aéreos, combate a sabotadores e preparação para o uso de armamento nuclear. Todas as forças armadas bielorrussas estarão envolvidas, com foco especial nas unidades dos comandos ocidental e noroeste, além das forças de operações especiais. Desde 2023, Putin está enviando armas nucleares para a Bielorrússia, em um movimento justificado por ele como uma estratégia de defesa avançada. Ou seja, Putin encara a Bielorrússia como uma extensão natural da Rússia e como uma zona buffer para amortecer eventuais ataques do Ocidente, encarando aquele território também como uma plataforma de agressão contra os seus inimigos, como fez contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. Além disso, ao destacar armas nucleares naquele país, Putin reforça sua intenção de proteger o regime ditatorial e fantoche de Lukashenko, custe o que custar. E também é muito útil ter essas armas na Bielorrússia, porque assim elas estão mais próximas dos alvos potenciais dos russos na Europa. Ali está ali do lado da Polônia, está próxima da Alemanha, dá para, dependendo do míssil, consegue atingir também a França, o Reino Unido, ou seja, é mais vantajoso para os russos. Com relação às negociações que decorrerão no Alasca entre Putin e Trump, as opiniões na administração americana não são unânimes, com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmando que há frustração com a postura de Putin, que ainda não teria se mostrado plenamente disposto a negociar. O secretário ressaltou que Washington já aplicou tarifas secundárias contra a Índia por comprar petróleo russo e que novas medidas econômicas estão sobre a mesa, dependendo do rumo das conversas entre Trump e Putin.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por sua vez, acredita que Putin está blefando, acusando Moscou de intensificar ataques em toda a frente de batalha, apenas para passar a imagem de que teria capacidade de ocupar toda a Ucrânia. Algo que, segundo ele, é apenas parte de um jogo de pressão antes do encontro no Alasca, ou, usando uma expressão que Trump gosta muito de usar, para mostrar que tem as cartas. O que fica claro é que, enquanto diplomatas e presidentes se reúnem para tentar buscar uma saída política, o campo militar e nuclear segue muito ativo e tenso. E qualquer movimento errado pode mudar drasticamente o rumo desse conflito que já marcou uma geração inteira. Pois é, aí está. Essa foi a análise do Marcelo a respeito do que está acontecendo agora e do que ainda vai acontecer. Como ele disse, esses exercícios militares nucleares estão marcados para o mês que vem, e a cúpula do Trump com o Putin será amanhã. Então vamos ver, vamos seguir acompanhando os próximos capítulos dessa história. O que vocês acharam? Escrevam aqui embaixo nos comentários, também curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e compartilhem para trazer mais gente para essa discussão. E, se quiserem contribuir diretamente com o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Um grande abraço a todos, agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!